Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa live de 1 ano aqui do canal. Passou tão rápido. Deixa eu ver quem é que tá aqui no chat. A Marli, a Ângela. Boa noite, Ângela. Boa noite, Marli. A Ariane também tá aqui com a gente no chat. A Samira. A Andréia falando parabéns. Obrigada, Andréia. A Marlisa também tá aqui no chat. Terezinha. Tem algumas membros aqui do canal também, né? O Rafa. Então nós estamos começando a nossa live de 1 ano aqui do canal. Passou tão rápido. E como que vai funcionar hoje? Eu quero mostrar pra vocês... Boa noite, Marli. Quero mostrar pra vocês como, rapidinho assim, como é que eu comecei aqui no YouTube, os vídeos que eu fazia. Oi, Mary. Mary, boa noite. E então também quero mostrar para vocês hoje como é que estão as visualizações aqui do canal, qual é que era a minha perspectiva também em relação ao número de inscritos. Ana, obrigada, Ana, dando parabéns aqui pelo meu trabalho, muito obrigada. Andréa. Boa noite, Andréia, obrigada pelo 1 ano de canal. Eu que agradeço, né? A Andréia tá dando aqui, muito obrigada pelas dicas e informações. Eu que agradeço vocês aqui no canal também, curtindo, compartilhando e comentando. Isso me ajuda muito com o crescimento do canal. Então o canal ele tá hoje com mais de 70 mil inscritos, né? Nós somos então mais de 70 mil pessoas e isso tudo graças a vocês, né? Então eu que tenho que agradecer muito a vocês estarem aqui. Agora aqui a Cookie tá latindo, não reparem, ela tá em cima do sofá, aqui ó. Ela vê que eu começo a falar dela, começa a latir achando que tem. Vocês estão aí, claro, né? Mas achando que tem alguém aqui dentro. Né, Cookie? Quer participar da live. Marli. A Marli tá sempre aqui nos comentários, né? Há muito tempo já também acompanhando. A Ângela também. Tem muita gente nova também. Todo dia chega bastante gente nova aqui no canal. Pra vocês terem uma ideia, mais ou menos 600 pessoas se inscrevem por dia aqui no meu canal. Então foi um crescimento assim super rápido. E eu comecei com os vídeos aqui no YouTube com essa ideia assim de explicar para vocês como é que as coisas funcionam, como é que os cosméticos eles atuam na nossa pele. A Cookie tá querendo participar, ela tá falando comigo aqui. Cookie. Então a ideia de fazer o canal, eu quis entrar assim fazendo alguma coisa diferente, apresentando os cosméticos para vocês, mas não apenas assim falando como é que eles, como é que é a sensação na pele ou a essência, se tem essência ou não. Isso é importante, mas muito mais assim para vocês conhecerem como os ativos funcionam e também fazer melhores escolhas na hora, né, que vocês vão escolher um cosmético, porque pode ser que funciona para mim, mas não funciona para vocês. Então isso tudo vai depender do tipo da pele, né? Se é uma pele oleosa, uma pele mista, pele seca. Então, assim, é melhor vocês conhecerem e vocês aprenderem sobre os componentes, né, dos cosméticos para vocês fazerem melhores escolhas também. Começar a iniciar o skincare para quem ainda também não cuida da pele, mas não sabe como começar. Então aqui tem vários vídeos explicando. Só que quando eu fiz o canal, quando eu pesquisava assim sobre o YouTube, é uma plataforma que eu sempre usei bastante, o YouTube, por isso que eu dou muita atenção aqui pro YouTube, eu não uso tanto o Instagram. Até tenho a conta no Instagram, que eu alimento um pouco também, e outras redes, né, o TikTok um pouquinho, mas o que eu gosto mesmo de trabalhar com a plataforma é aqui no YouTube. Então eu gosto muito assim da dinâmica, a gente consegue fazer vídeos mais explicativos, não tão rápidos assim, para vocês entenderem e terem uma aula mesmo, né, tirar proveito de tudo. Então, quando eu comecei, a gente pesquisou muito, eu e o Rafa aqui, né, meu namorado, a gente pesquisou muito sobre como fazer um canal aqui no YouTube. E aí a gente também viu, tem muitos detalhes, então vocês podem, quando eu coloco um vídeo aqui no canal, muita coisa acontece antes de acontecer esse vídeo aqui no canal. Então tem toda a criação do tipo de conteúdo que vocês vão gostar, da forma que vocês vão também entender melhor esse conteúdo, né, que eu consiga passar tanto com a evidência científica, que é o que eu quis trazer aqui para vocês, né, para vocês conhecerem um pouco mais também do trabalho científico, que eu sempre trabalhei muito nessa área da pesquisa, e trazer isso de uma forma bem explicativa para vocês. Então, para vocês terem um melhor acesso a essas informações, também muita coisa, muito artigo científico é em inglês, né? A gente não vai estar, não é uma coisa comum a gente ler isso
E isso eu procuro trazer para vocês, assim, da melhor forma, o que tem lá fora, o que tá acontecendo, quais os ativos que estão sendo lançados, né? Qual é que é o diferencial deles entre todos os ativos. E também pra gente fazer escolhas assim, será que esse creme caro, ele vai ser melhor que aquele creme barato? Enfim, assim, todas essas informações são importantes para nós consumidores. E também, isso tudo tá envolvido dentro do vídeo, sabe? Antes de eu fazer o vídeo pra vocês, eu faço toda uma pesquisa, o que eu vou trazer pra vocês entenderem da melhor forma sobre aquele cosmético. Tem todo um roteiro, aí tem a gravação, a edição que eu também faço aqui, também tem a capa dos vídeos, né, que a gente chama de thumbs. Então, se a capa ela não tá bem feita, isso pode implicar muito, pode ser que o conteúdo tá bem legal ali dentro, só que se a capa não tá legal, as pessoas não vão clicar, né? Então o YouTube ele tem tudo isso. E aí quando eu comecei a pesquisar, também tem a questão da luz, a questão do cenário, e eu sempre procuro trazer para vocês também cenários diferentes, vídeos diferentes, porque eu, assim como uma consumidora do YouTube, quando eu acompanho um canal, se fica muito parecido um vídeo do outro, eu já começo a não acompanhar mais. Então, isso que eu tento trazer aqui pra vocês, todo um diferencial nos vídeos, mudar de cenário, um pouco eu gravo ali no estúdio que eu montei, um pouco eu gravo aqui na sala, eu gravo na cozinha, então assim, pra sempre trazer conteúdos bem diferentes aqui pra vocês e pra vocês também absorverem melhor, né? E é importante também a opinião de vocês sempre aqui nos comentários, porque o canal, se não fossem vocês, nada seria, né? Vocês que são a parte mais importante aqui do canal. Então, se vocês estão gostando dos conteúdos, eu gosto sempre de ler e responder os comentários de vocês. Então, também tem a questão do conteúdo que vocês gostam. Quando eu comecei... outra questão que eu queria falar pra vocês é que quando eu tava pesquisando sobre fazer um canal no YouTube, o que eu via é que em um ano, assim, normalmente as pessoas tinham 1000 inscritos, porque tem toda a questão de metas, assim, que a gente quer ter os primeiros 1000 inscritos, né? E isso eu via que mais ou menos as pessoas relatavam, assim, que em um ano de canal começava a ter a partir dos 1000 inscritos, assim. Então eu meio que dividi por 12 meses os 1000 inscritos, só que quando vê, assim, começou a crescer o canal de uma forma que eu fiquei tão feliz. E claro, com toda a frequência de vídeos 3 vezes por semana aqui pra vocês, com a data bem certinha. Então eu me comprometi muito com o canal aqui, eu me comprometi muito em trazer os conteúdos aqui pra vocês. Não foi uma questão assim só de hobby, sabe? Então foi uma questão de trabalho, de comprometimento e de trazer sempre os conteúdos aqui bem fresquinhos, as novidades do mercado e também o que a gente já tem de consagrado no mercado, né? E também outra questão da criação desse canal aqui pra vocês foi explicar exatamente, porque muita gente usa pomadas, uma pomada de assadura usa no rosto, então se pode ou não ser usado, quais são os riscos que podem isso pode trazer, né, pra vocês. E aí eu quero mostrar, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. A gente montou todo um esquema aqui para eu conseguir mostrar para vocês a minha tela aqui, para mostrar os vídeos que são mais acessados, para vocês terem uma ideia assim de como funciona aqui também o YouTube, né? Não só a gente falar, eu vou falar também dos cosméticos ali, eu já separei um pouquinho e vocês podem ir colocando as coisas aqui no chat também, a gente vai trocando uma ideia. Deixa eu ver como é que a gente tá aqui. Então eu vou mostrar aqui, eu vou compartilhar agora a minha tela com vocês. E aí eu só não vou conseguir ver o chat, daí se vocês quiserem esperar um pouquinho pra eu ficar na tela cheia de novo pra gente conversar, eu só vou compartilhar aqui. Então aqui, ó, eu queria mostrar pra vocês essa tela que tem aqui, que o YouTube disponibiliza pra gente, pra nós criadores de conteúdos. Quando eu tenho aqui as visualizações nas 48 horas, então aqui esse gráfico é o número de visualizações que eu tive. Por exemplo, aqui ó, ontem das 8 às 9 horas da noite eu tive 3.761 visualizações nos meus vídeos, só para vocês terem uma ideia de quantidade de visualizações do canal. Quando eu comecei o canal eu tinha em torno de 100 visualizações assim por dia, olha só. Agora, em 2 dias eu tenho 88 mil, quase 90 mil visualizações, tá? Isso o YouTube ele mostra pra nós. E também aqui, ó, nos últimos 60 minutos, eu tive essa quantidade de visualizações aqui. Por exemplo, 8 horas agora deu 71 visualizações, tá? E aí aqui o que eu queria mostrar pra vocês, que eu achei interessante pra vocês saberem, aqui ele mostra
esse aqui são as estatísticas que o YouTube mostra pra nós, tá? Então aqui ele mostra, por exemplo, o vídeo que tá mais sendo assistido em 2 dias, assim, só que até já tá há mais tempo, inclusive. Mas, por exemplo, é esse creme Nivea da latinha azul, esse vídeo aqui, então, em 2 dias ele tem quase 20 mil visualizações. Então, para um canal que tenha recém 1 ano, né, é bastante. Eu fico bem feliz, assim, bem feliz mesmo com o retorno de vocês, porque eu achei que em 1 ano eu ia ter 1000 inscritos, né? Como eu falei pra vocês, a gente aqui nós já somos mais de 70 mil inscritos, então eu fiquei bem feliz mesmo com esse retorno. E outra questão também aqui, ó, o segundo vídeo mais assistido é esse de como clarear manchas e melasmas. Eu não sei se vocês já viram esse vídeo, se todos vocês já viram, né? Ele tem quase 4 mil visualizações aqui em 2 dias. Claro que canais maiores, esses números são muito maiores, né? Mas só pra vocês terem uma ideia, assim. E short também, ó, esse é o meu short mais assistido, porque agora o YouTube, ele então possibilitou os criadores de conteúdos fazerem os conteúdos mais curtos também, porque tem muita plataforma Instagram e TikTok, então isso tá inserido dentro do YouTube, por isso que eu acho uma plataforma muito completa pra gente criar o conteúdo. Eu posso tanto fazer um vídeo curtinho pra vocês, fazer um vídeo longo, fazer um vlog, isso eu acho que é bem legal, essa possibilidade que o YouTube dá. E outro também que é um vídeo muito acessado aqui no canal é o óleo de rosa mosqueta, tanto em short quanto em vídeos, né? E aqui, ó, tem essa pomada aqui que muita gente também pesquisa sobre pomadas e quer saber se pode usar no rosto, se clareia manchas. Esse short aqui eu fiz ontem, ó, ele também tá com boa visualização. Então, só pra vocês terem uma ideia de como é que é dentro do YouTube. A partir daqui eu consigo criar mais conteúdos pra vocês também, que vocês gostam, né? Além de vocês colocarem nos comentários o que vocês gostam, eu olho por aqui também pra continuar criando conteúdos assim que vocês, né, têm interesse. E aí, só continuando em relação a ter interesse, aqui é o meu YouTube que eu entrei pra mostrar pra vocês e no meu canal, né? O primeiro vídeo, já que a gente tá na live de 1 ano, o primeiro vídeo que eu fiz foi esse aqui de como emagrecer 780 gramas por semana. Na verdade, esse foi um vídeo assim, foi como eu comecei o canal. Então, assim, eu queria trazer diversos assuntos pra vocês. Chás, queda de cabelo, pele, tudo. Eu queria trazer tudo assim no mesmo canal. Então eu fiz esse de como emagrecer porque eu também estava num processo de emagrecimento e aqui em 3 passos eu contei pra vocês, né, como é que seria uma das formas de emagrecer. Então esse foi o meu primeiro vídeo aqui no canal. E aí, depois eu falei um pouco sobre queda de cabelo, né, como evitar calvície. Aqui tem mais um do óleo de rícino que também é para cabelo. E aí, quando eu fiz esse vídeo aqui da Minâncora, que a Minâncora é aquela pomadinha bem antiga, né, que a gente usa assim para secar as espinhas, ali deu um boom de visualização, assim, todo mundo gostou, todo mundo tinha interesse. E o que eu procurei assim, ó, para explicar para vocês? Eu quis trazer uma informação diferente. Então, trabalhar com cosméticos, mostrar pra vocês de uma forma diferente, né? Trazendo, assim, tanto os artigos, como eu falei pra vocês, de uma forma bem simplificada, pra não confundir ninguém mesmo. É uma forma, assim, bem simplificada mesmo de explicar, talvez fazendo analogias com coisas bem comuns, assim, pra vocês entenderem. E aí eu fiz o vídeo da Minâncora. Como eu vi várias pessoas fazendo vídeo no YouTube dizendo que a Minâncora tava clareando a pele, eu pensei, eu vou desmistificar isso, vou explicar certinho a função, como cada componente funciona na pele, para vocês mesmos assim responderem, será que clareia ou não a pele? Então aí foi um vídeo que deu bastante visualização. E aí eu continuei fazendo alguns vídeos, por exemplo, de chá, que aqui tem um chá emagrecedor que é bem legal. Se vocês não viram, eu faço um passo a passo de chá, se vocês gostam, né, do chá da casca da laranja, explico tudo certinho, quais são os benefícios, reduz colesterol. Então, para vocês verem, assim, que no início eu trabalhei bastante essa questão também de medicamentos. E aí, olha só, esse vídeo aqui do óleo de lavanda, eu não sei se vocês viram, provavelmente não, principalmente quem é novo aqui no canal. Ele tem 384 visualizações. Então deu bem pouca visualização, na verdade, do início do canal. Quando eu colocava os vídeos aqui no canal, dava em torno de 20, 30, 40 visualizações, e isso ficou por alguns meses, assim. Mas claro que eu já tava esperando que em até 1 ano, né, não ia ter essa quantidade de visualizações.
E aí, esse aqui foi um vídeo, então, é assim, criador de conteúdo, né? A gente faz alguns vídeos que, de repente, não é do interesse de vocês, e aí não vai dar visualização, né? Isso é bem normal, mas se vocês gostam, o YouTube, ele percebe, né, que vocês curtiram. Inclusive, se vocês quiserem curtir essa live aqui, me ajuda muito também. Então, o YouTube vê que as pessoas estão curtindo o vídeo, então ele começa a espalhar mais. Isso é bem legal. Então, a informação, ela chega para mais pessoas, né? E aí, o que eu queria também mostrar para vocês, aqui no meu canal, é que quando vocês clicam em populares aqui em cima, tem os enviados recentemente, né? Que esse aqui foi o último que eu fiz aqui para vocês. E aí, quando a gente clica em populares, a gente vê o que mais eu tenho de visualização aqui no canal. Por exemplo, o meu vídeo mais visualizado tem 379 mil visualizações, eu coloquei há 9 meses atrás, e é sobre a nistatina com óxido de zinco, que é uma pomada. Eu não sei se algum de vocês chegou aqui por causa desses vídeos de nistatina. É uma pomada assim que ela é usada para assadura de bebês, então muita gente tem em casa. E aí, com alguns problemas de pele, as pessoas estavam usando também no rosto. Ou tinha várias pessoas mostrando receitas caseiras assim que estavam usando no rosto e estava ajudando a clarear também a pele. Então isso é bem interessante, que daí eu expliquei todos os componentes aqui, o que a nistatina faz, o que o óxido de zinco faz na pele. E isso aí esclareceu assim para muita gente, sabe? Clareou a ideia assim de muita gente se clareia ou não a pele. Clareou a ideia se clareia a pele, né? Então, assim, na verdade, se tu não faz nem o skincare em casa, não passa nenhum creme, no momento que tu vai aplicar uma pomada dessas que tem óxido de zinco, que é uma substância anti-inflamatória, é uma pomada, então tem uma base bem gordurosa ali, com certeza vai melhorar o aspecto da pele, né? Então essa foi uma questão, assim, que eu expliquei nesses vídeos aqui. E aí, nos comentários, as pessoas começavam, eu posso misturar com óleo de rosa mosqueta? Aí que eu fiz, então, aí que surge o outro vídeo, né? Que surgiu o outro vídeo. Então, os vídeos, eles surgem a partir das perguntas de vocês. Então, é aí que eu vou formulando pra ver o que vocês querem assistir aqui no canal. E um dos vídeos também que tem muita visualização, vocês podem ver aqui, é o da latinha azul. Aqui eu tenho ele explicando se ele é bom pra pele. Tenho também misturando ele com óleo de rosa mosqueta, olha. E aqui também explicando que pode ser que vá dar espinha na pele oleosa. Então é bem legal esses vídeos aqui. São bem legais, né? Porque eles explicam bem assim um creme, sobre um creme bem acessível. E aí eu explico bem certinho que ele realmente é um creme bem completo, assim. E aí o leite de rosas aqui, que eu falei a verdade sobre o leite de rosas, que tem bastante álcool na composição e pode ressecar um pouquinho a pele. Deixa eu só voltar aqui pra ver o chat, pra ver vocês. Marli já deu o like. Tem vídeos que você já assistiu. A Ana disse que tem vídeos que já assistiu mais de 3 vezes. Na verdade, às vezes pra gente entender, acaba assistindo mais vezes, né? Então, mas é bem legal isso, que agora tem bastante vídeos, então tem bastante... Vocês podem maratonar os vídeos e entender tudo sobre esse mundo de cosméticos, né? Que essa é a ideia, assim, aqui do canal. Vocês tirarem todas as dúvidas. E também eu vou explicando, assim, como é que a pele funciona, para vocês também entenderem um pouco dessa questão. Também muita gente não tem acesso, não tem como ir ao dermatologista, como ir ao médico. Então, ajuda bastante, né? A começar a cuidar da pele, E a pele bem cuidada também melhora a autoestima, melhora a vida como um todo. Na verdade, muita gente que tem manchas ou tem algum problema de pele, assim, isso acaba refletindo em todos os aspectos da vida, né? Na autoestima, então altera ali na convivência familiar e no trabalho. Então, na verdade, se a gente vai ver, a nossa autoestima, ela muda muito quando a pele ela tá bem cuidada. E também tem a questão da saúde, né? A questão do protetor solar, que previne o câncer de pele. Então não é só uma questão estética, assim, é uma questão também de saúde. E vocês estão me escutando bem? Como é que tá aí? A Silvana. Silvana, muito obrigada, tu tá sempre aqui comentando os meus vídeos, né? Eu só tenho a agradecer muito vocês que são bem participativas. Muito obrigada mesmo. Deixa eu ver como... A gente tá entre 26 pessoas, bem legal. Eu quero agradecer também, assim, vocês terem tirado um tempinho, né? Pra ficar aqui, assistir um pouco a live aqui comigo também. Assistir a minha live, né?
E quais são? E vocês sabem, assim, vocês lembram por qual vídeo vocês chegaram? Alguém chegou, por exemplo, através do vídeo da Anistatina ou do Creme Nivea? Rogéria tá me escutando bem. Ah, então tá bom. Que daí aqui eu não tenho muita noção, assim, se vocês estão escutando bem. Ai, sabe a última live? Eu não sei se vocês participaram. A Marli, eu não lembro. Marli, se tu tava na última live. A minha câmera, ela superaqueceu. Aí agora... Silvana. E agora eu liguei o ar-condicionado. Vamos ver se ela não vai desligar. Porque ela superaquece por causa da transmissão ao vivo, sabe? E aí a última vez quando travou tudo foi porque ela desligou e aí eu não consegui entrar de novo. Mas caso acontecer, daí eu vou só ligar o microfone e me despeço de vocês daí da live. E o que eu trouxe então? Eu separei aqui alguns cremes, né? Não sei se vocês têm dúvidas sobre eles, né? Na verdade, não ele. E aí eu vou falar um pouquinho que foram os cremes que mais foram assistidos aqui no canal. Daí eu só queria falar um pouquinho também da formulação. E se vocês têm dúvidas, podem deixar aqui, a gente vai trocando uma ideia. Ai, deixa eu contar pra vocês. A gente tava domingo em Gramado aqui na Serra Gaúcha. Não sei se vocês conhecem a Serra Gaúcha. Rogéria não lembra como chegou aqui, mas tá adorando. Ah, que legal. O YouTube ele vai às vezes mandando um vídeo ou outro, né? Daí quando vê, pra vocês terem uma ideia, que nem eu falei, chegam mais ou menos umas 600, 700 inscrições, assim, por dia. São 700 pessoas novas por dia. Isso é muito legal, assim, eu fico muito feliz e isso só me motiva cada vez mais a trazer conteúdos aqui pra vocês. E tá, daí eu tava falando, né, a gente foi domingo pra Serra Gaúcha. Lá é bom de ir quando tá frio, né? Mas enfim, daí tem a questão da Páscoa e tava muito bom igual, que agora no verão a gente pensa mais em praia, né? E aí a gente queria dar uma voltinha, a gente foi lá e eu gravei um vlog pra vocês. Vocês vão conhecer. Ah, Silvana é de Porto Alegre. Ah, então é bem pertinho, dá 1 hora de Gramado, né? Até Gramado, né, Silvana? E então, aí aqui também é bem pertinho. É maravilhoso. A Marli é daqui do sul, então a Marli conhece. Agora a Marli mora no Rio, né, Marli? Mas aí tu conhece. Então, assim, ó, é lindo lá. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. Ah, Ana, tu assistiu? A Ana disse que começou a assistir por causa da Anistatina. Ah, é bem legal. Eu vi, assim, a gente consegue ver também no vídeo da Anistatina, por exemplo, quantas pessoas se inscrevem. Então, assim, tem, eu acho que mais de 5.000 pessoas inscritas só pelo vídeo da Anistatina. Então, assim, cada vídeo que vocês se inscrevem, a gente consegue ver. Daí, assim, Gramado é frio, daí tem a Páscoa, tem o Natal Luz, né, que nem a Marli falou ali. A gente foi, eu gravei pra vocês, então, lá um pouco, pra vocês conhecerem Gramado, o café que a gente foi, um pouco do hotel também, e o skincare. O skincare da noite e o skincare da manhã depois eu mostro bem certinho pra vocês, assim, ó, o que levar, né, pra fazer o skincare na viagem. E na verdade, quanto menos coisa eu levar, melhor, porque a gente faz o skincare o ano inteiro, né? Então não tem porquê levando um protetor solar e um sérum, mas vocês vão ver bem certinho tudo. Eu vou colocar esse vlog no sábado, tá? Sábado, à 1 da tarde, eu vou colocar. E aí vai ser bem legal pra vocês passearem um pouquinho ali, conhecer junto com vocês conhecerem Gramado, que é bem bonito. A Ariane veio pelo vídeo do melasma. Muita gente, olha só, muita gente vem através de vídeos de mancha, e isso também foi a questão ali da Anistatina, porque o sol, né, aqui no sul a gente não tem tanta incidência assim o ano inteiro, mas tem regiões, então, que vocês, né, moram de repente, que o sol ele incide o ano todo, e isso vai manchando a pele, vai envelhecendo a nossa pele também. E aí o que é importante? Assim, ó, eu só posso comprar um produto pro meu skincare, então vai ser o protetor solar. Tem vários profissionais, assim, que falam dessa questão do protetor solar. Eu vou gravar alguns vídeos sobre isso pra vocês, que, falam que tem risco pra saúde usar protetor solar, mas não, isso não. Eu vou explicar tudo em outros vídeos que eu vou fazer esse ano aqui pra vocês, tá? Que a questão também do filtro solar físico e do filtro solar químico, então os dois são ótimos e é importante a gente usar. Pode ser um protetor solar bem baratinho, mas se ele tá enquadrado como protetor solar, ele vai ajudar na proteção, tá? E isso vai prevenir o câncer de pele. Aqui no sul, tem muita incidência de câncer de pele, assim, os artigos eles mostram isso, sabe? Então é bem importante o uso do protetor solar e é com certeza o item número 1 mais importante na nossa rotina de skincare.
E aí, sobre manchas, né, Ângela? Ângela disse que adora os vídeos de mancha. Existem tantos produtos para mancha, e aí é bem interessante a gente entender um pouquinho. Muitas vezes, assim, ó, só de tu passar um creme hidratante que não tem nada de ativo de mancha ali, e usar um protetor solar, o que que vai acontecer? A nossa pele, ela vai renovando e aos poucos essa mancha, ela vai clareando. Mas aí tem o melasma, e o melasma, ele pode acontecer por várias questões. Pode ser genético, né? Pode ser que a mãe tenha melasma e aí eu vou ter também. Pode ser também por questão hormonal, o uso de anticoncepcional pode causar melasma. Ou, por exemplo, também a gravidez, né? Pode, essa revolução assim nos hormônios, elas podem acabar causando o melasma. Outra questão também é o sol. Então, a principal questão é o sol, e o melasma também acomete mais as mulheres. E aí, o que que acontece? O melasma, ele tá mais nessa região aqui onde a gente tem as glândulas sebáceas, que são essas que produzem o sebo, tá? E nessa região aqui. E aí, o que que acontece também é que mais de 600 fatores podem ocasionar ali na pele, vão acabar ocasionando melasma. E aí vem a questão dos cremes. O que que é interessante? É interessante usar um creme que tenha mais de um ativo. Claro que se eu usar um ativo, por exemplo, a niacinamida, vai ajudar também a clarear o melasma. Só que é interessante usar mais ativos, sabe? Pra gente atacar o melasma de mais formas, e é também uma condição inflamatória. Então tem toda a inflamação envolvida. E outra questão também é que... Oi, princesa! Obrigada, ela tá me dando os parabéns aqui, passou rapidão mesmo, esse um ano passou super rápido, nem vi passar. Depois, então a Ângela tá dizendo que apareceu depois da gestação. E aí a gente tem que controlar o melasma, né? Porque como é a condição inflamatória, a condição hormonal, e o maior e melhor controle é com o protetor solar. Existem também cápsulas, que eu quero fazer um vídeo assim pra você, só que isso é bem importante fazer uma consulta, né? Mas eu tenho até um vídeo aqui falando, existem alguns ativos que quando a gente toma, no caso, ele vai fazer essa ação de clareamento na pele também. E aí o creme, ou sérum, na verdade, é interessante que ele tenha mais que um ativo. Que tenha, por exemplo, a niacinamida, o ácido tranexâmico, e aí mais o arbutin, por exemplo, e junto também com algum ácido, assim, um ácido não tão forte, mas eu vou explicar para vocês. A Ângela tá dizendo que tá usando a niacinamida e o ácido tranexâmico da Principia, tá ajudando bastante. Isso, Ângela, daí então tu tá atacando ali de duas formas, né? A niacinamida, que vai fazer o clareamento do melasma, e o tranexâmico, que ele é anti-inflamatório, e isso vai ajudar bastante mesmo. Vai ajudar bastante no controle. E aí eu vou fazer vários vídeos. Eu fiz agora esse último que eu mostrei ali pra vocês, que tá dando bastante visualização, que eu explico sobre a niacinamida e mais um outro creme que tem da Nivea, que é o creme clareador ali da Nivea. Então eu expliquei sobre a formulação e mostro também algumas fotos de artigos científicos que eles comparam muito com a hidroquinona. A hidroquinona, ela é um padrão ouro assim para o clareamento do melasma e de manchas, no caso, só que não é todo mundo que pode usar a hidroquinona. É um medicamento, só pode ser usado então com acompanhamento médico, e aí por isso que a gente sempre usa alternativas. E a niacinamida, por exemplo, ela tem vários artigos assim, onde é comparado com a hidroquinona e tem o mesmo efeito, o efeito ótimo assim de clareamento, só que sem os efeitos colaterais. Então por isso que também a niacinamida é um ativo hidratante e ajuda na rosácea. Então é bem completa, por isso que é o ativo assim, ó. O dia que eu fizer um creme assim, eu tenho assim um sonho de fazer uma linha de cosméticos, tá? E vai ter a niacinamida ali com certeza e o ácido hialurônico. Vão ser dois ativos assim que já estão eleitos. Vocês comprariam um creme, se eu fizesse um creme assim, uma linha de cosméticos assim, vocês comprariam um creme hidratante, por exemplo? A Renata disse que teve na gestação. 3 anos e ainda tá muito forte. E aí, olha só, Renata, tem que ver, por exemplo, se é dérmico ou epidérmico o melasma, às vezes ele pode estar um pouco mais profundo, aí é mais demorado ainda para clarear.
Mas Renata, e tu usa protetor solar? Tu reaplica esse protetor solar depois do almoço, por exemplo? Tu fica muito exposta ao sol? Isso tem que ver também essa relação. Protetor solar no mínimo fator 50 e aplicar a quantidade correta é bem importante, porque no momento que a gente aplicar menos vai estar um fator 20 ali. Vamos dizer que o fator seja 60, mas eu aplico tão pouco que vai virar fator 20 no meu rosto, entende? Para ele ser um fator 50 realmente, a gente tem que aplicar os 3 dedos aqui no rosto, pescoço e um pouquinho do colo. E reaplicar ainda depois do almoço, se pega muito sol, né? Tem toda essa questão ainda. A Marli tá falando então do Picnogenol, que realmente ele é como se fosse protetor solar em cápsula, só que ele não substitui o uso do protetor solar, tá? Então ele pode ser usado, tem que ver certinho assim, ó. Os artigos eles mostram que não tem efeitos colaterais, tá? Que é bem tranquilo de usar, mas é bem importante se vocês fazem acompanhamento médico, por exemplo, para hipertensão, é bem importante conversar com o médico, tá? Falar para ele que vocês querem tomar, o que ele acha, mas é uma substância bem legal e que não tem normalmente efeitos colaterais. E aí, isso que é o interessante, é agir nessa mancha de várias formas, né? Tanto com protetor solar, quanto com vários ativos que nem eu falei ali para vocês, né? Que nem a Ângela usa, por exemplo, a niacinamida, o ácido tranexâmico é muito usado também. E aí tem alguns procedimentos estéticos. Por exemplo, o microagulhamento com ácido tranexâmico é feito também. Só que isso tem que cuidar muito, sabe? Porque o tamanho da agulha, se ela for muito profunda, o que vai acontecer no microagulhamento, que são as agulhinhas, que é colocado junto com o produto, né? Para ele penetrar melhor aqui nas nossas células. E aí o que aconteceria? Depende também, isso pode irritar a pele e aí pode piorar o melasma. Então pode acabar tendo, se o microagulhamento sangra um pouquinho, pode dar o extravasamento ali e provocar um processo inflamatório que vai piorar ainda mais o melasma. Então tudo isso tem que cuidar. A Ariane compraria os meus produtos, que legal! Menos hidroquinona. Não, eu nem colocaria hidroquinona, seria... isso vai ser um projeto futuro, mas já falando, como é uma live de aniversário, já falando esse meu sonho aqui pra vocês, que é ter uma linha de cosméticos. Então, quem sabe em breve, né, vamos ver assim como é que vai tem que desenvolver. Eu ia gostar de fazer assim um cosmético, um creme hidratante, assim, que não fosse tão pesado pro rosto, ou que ajudasse na uniformização da pele, bem legal, na renovação. A Renata tá dizendo que mora em Fortaleza, que o sol é um sol para cada um, mas tenta cuidar com protetor. Renata, capaz, eu que agradeço vocês aqui tirando um tempinho para estar aqui junto comigo, comentando no chat, muito obrigada. Renata, e aí tu reaplica o protetor solar? Essa é uma questão bem importante, né? Porque se a gente passa de manhã, ele tem um tempo de ação. Por exemplo, 4 horas, então daí depois tem que ser reaplicado. E protetor solar, vamos combinar, é uma coisa cara, né? O protetor solar, assim, é um item do skincare caro. Silvana, a Silvana tá dizendo que eu vou realizar esse sonho, muito obrigada. Marli tá dizendo que compraria, mas tem a pele madura e normal. Não, pele madura, assim, ó, com certeza eu faria também para pele madura, porque eu também tenho a pele madura, né? Eu vou fazer 38 anos esse ano e também a gente começa a notar a necessidade, né, de cremes mais assim específicos para nossa pele. Oi, Vilma, boa noite. Seja bem-vinda à minha live de 1 ano. Silvana compraria só na confiança. Ai, que bom. Eu quero sempre trazer para vocês o que tem de melhor, assim, e mais novo nos estudos, o que eles estão dizendo, porque essa questão do melasma, sempre tem várias coisas novas, vários ativos surgindo, e aí sempre tem também aqueles estudos com fotos. A gente tem que ser também bem criterioso com essa questão de antes e depois, né? Uma foto ali... se tu entra num site de um cosmético que tem uma foto de um antes e um depois, a gente tem que abrir o olho, tem que ver se aquilo ali realmente é verídico. Tem muitos sites que pegam fotos de banco de imagem e trabalham nessas fotos, então é complicado, por isso que a gente tem que analisar bem da onde a gente compra, tá? E o que eu trago aqui pra vocês, isso eu tenho todo esse cuidado
para trazer aqui empresas que eu recomendo, que eu tenho em parcerias, para trazer empresas realmente sérias, que não manipulam dados, e isso é eu tenho todo um cuidado, muitas empresas entram em contato comigo e eu não fecho parceria assim, sabe? Primeiro eu tenho que ver a empresa, eu tenho que ver o produto, todos os testes eu preciso ter acesso, porque assim, ó, por exemplo, eu tenho poucas manchas, então, uma empresa já entrou em contato uma vez comigo, eu vou te mandar aqui o meu produto, e aí eu quero que tu faça um vídeo de antes e depois, né, mostrando que clareou. Mas não é assim, né? Eu não tenho mancha para mostrar meu antes e depois e dizer que clareou. Então isso pra mim já se mostra uma empresa que não é confiável. Por que primeiro não me perguntou, sabe, se eu tenho manchas, como a gente poderia fazer um trabalho sobre os ingredientes da fórmula. Então não é assim, eu cuido muito essas propostas milagrosas, que nem a Marli tá falando ali. Desconfiem quando tem proposta muito milagrosa de clareamento, tá? Porque se vocês assistem aqui meus vídeos, então, que nem eu falei pra vocês, assim, ó, tem várias formas, existem vários tipos de mancha, e isso a gente vai sempre conversando aqui e esclarecendo também. Mas desconfie de empresas que vão prometer um milagre com um produto, tá? E aí teve uma empresa que queria me mandar um óleo lá, que eu tinha que fazer um antes e depois, mas não, sabe? E não me mandaram, por exemplo, os estudos, que realmente quando a empresa me manda produtos, eu quero os estudos também, né? Pra trazer realmente, eu faço toda uma pesquisa, olho no site da Anvisa pra ver como é que tá a situação. Então, assim, ó, é bastante responsabilidade mesmo o que eu indico aqui pra vocês, tá? Então, quais as empresas que são parceiras aqui do canal. Eu sou bem criteriosa e eu acho que isso é bem importante. Resenhas assim, bem, como é que eu vou dizer, bem sinceras, né? Sempre trazendo o ponto positivo, o ponto negativo. Nenhum produto é perfeito, né? Com certeza. Então eu me preocupo muito em trazer essa verdade aqui pra vocês também. A Bianca compraria. Legal. Então, assim, eu vou pensar bem. Isso vai ser um projeto para esse ano, como a live aqui é de um ano, eu já tô contando assim para vocês, porque vai ser assim um projeto que eu vou desenvolvendo também esse ano. E eu também quero saber de vocês o que vocês mais gostam de ver aqui no canal, assim, para eu dar uma ênfase maior, né? Então eu tô sempre anotando, quando vocês deixam nos comentários ali sugestões, eu tô sempre anotando as marcas que vocês querem saber e o assunto que vocês querem saber, né? Que daí eu vou sempre trazendo os vídeos aqui. E aí, falando em propaganda, vocês viram meu último vídeo que eu fiz sobre aquela base da Virginia We Pink? E tem toda uma questão ali, ó, Dermomake, né? Então eu esclareci esse termo Dermomake, que é a mesma coisa ali, a mesma questão dos dermocosméticos. O que é um dermocosmético? Perante a Anvisa, tem várias pessoas que me dizem, Max Love não é dermocosmético, então não é bom, essas coisas assim. Só que, na verdade, dermocosmético é um termo que é usado, mas que perante a Anvisa ele não existe. Então ele tá querendo enfatizar que aquele cosmético é bom, sabe? Esse dermocosmético. Só que, na verdade, o que existe é o grau 1 e o grau 2. A Silvana viu ali o vídeo, Silvana. Daí ali eu explico, então, o grau 2 é porque o cosmético, ele vai fazer uma ação na pele e a indústria, ela teve que comprovar que essa ação realmente vai acontecer na pele. Claro que não vai acontecer em todas, porque cada pele, ela reage de uma maneira diferente. Mas assim, reduz rugas em 15 dias. Esse é meio reduz rugas em 15 dias também, a gente tem que ficar um pouco desconfiado, né? Mas vai hidratar a pele, enfim. E a questão dessa base foi que gerou essa polêmica porque ela tava muito cara, né? R$200 uma base. Então, base assim, ó. Sabe que eu nem passei base hoje. Eu passei só um corretivo, assim, eu procuro nem usar base. E aí, durante o dia, a minha dica pra vocês é usar um protetor solar com cor. É a melhor coisa. E passar, se vocês acham que o protetor solar com cor ficou um pouquinho, assim, grudento, porque às vezes eles são um pouquinho mais hidratante, passa um pó solto.
Aí ele vai deixar, sabe nessa região aqui que a gente tem, a minha pele é mista, então essa região aqui que fica mais oleosa, aqui, e nos dias quentes também, aí passa só um pozinho solto aqui com uma esponjinha, que eu vou mostrar no vlog desse, que vai entrar sábado agora no canal, que eu comprei, eu acabei escolhendo um pó solto ali, comprei pra fazer esse controle, né, do controle assim do brilho, porque muitas vezes, olha só o que acontece, a gente espera que o protetor solar, ele controle a oleosidade, mas não é o papel dele fazer esse controle da oleosidade, né? E sim dos outros ativos que estão por baixo. Então, muitas vezes a gente espera, esse protetor solar aqui, ele promete, aquele do Boticário ali, muita gente está dizendo, ele não controlou minha oleosidade. Mas não espera que o protetor solar vai fazer o controle da tua oleosidade, né? Usa uma niacinamida, um gel de limpeza com ácido salicílico, por exemplo, para fazer o controle da oleosidade, e aí usa um protetor solar por cima, porque é difícil, né, a gente encontrar um protetor solar ideal. Quando vocês encontrarem, né, segurem e não larguem mais. Mas assim, para quem tá na busca do protetor solar, é difícil. A Ângela só tá usando protetor com cor Umbrella Perfect Skin. O povo princesa falando aqui que o povo espera milagres. Na verdade, quando a gente compra um produto, a gente coloca uma expectativa muito grande ali naquele produto. E aí o que acontece nos meus vídeos? Às vezes eu faço um vídeo falando de um protetor solar, por exemplo, fazendo uma resenha de um protetor solar. Na minha pele aconteceu tal coisa, né? Ficou controlada a oleosidade. E aí muita gente vai ali nos comentários, na minha não ficou boa. Não controlou, deixou minha pele mais oleosa, enfim. E aí, isso aí vai muito do que a gente tá usando por baixo. Eu gosto de usar niacinamida pra controlar a oleosidade, eu acho bem legal, um ativo assim, ó, que é 1001 utilidades, né? Sem fazer promessa milagrosa, mas a niacinamida é um ativo bem interessante. A base do Boticário, bem baratinha, R$21. Qual é a base, Silvana, que tu viu bem baratinha de R$21 do Boticário? Sabe que tem uma base do Boticário, que eu tenho uma resenha aqui no canal, que ela tem ácido salicílico. É uma embalagem quadradinha, assim. Eu tenho um vídeo aqui, é Salicylic Matte, eu acho que é o nome dela. Ela é bem legal, ela realmente controla a oleosidade, porque ela tem o ácido salicílico ali junto. Bem interessante aquela base ali. Pra pele oleosa, no caso, né? É uma bem boa. Eu tenho um vídeo aqui falando também, eu falo de 3 protetores solares que são pra pele oleosa, só que assim, ó, cada um tem um defeito ali. Tem o Profuse, que ele deixa bem sequinho, ele dá um toque assim blur, que é aquele efeito Photoshop maravilhoso, só que depende do que tu usa por baixo, depende do que tu usa por baixo, ele vai formar aqueles rolinhos. Então tem que cuidar um pouquinho, não passar tanta coisa por baixo, de repente nesse dia, usar só à noite os outros produtos, né? Já fui iludida. A princesa tá dizendo que já foi iludida. Mas principalmente por produtos de cabelo da Lola. Não funcionou no teu cabelo? Depende, assim, ó, da química também. Alguns produtos, eles não vão funcionar no nosso cabelo. Assim, com shampoo... Sabe que quando eu uso shampoo anti-queda, o que acontece, assim, ele limpa tão bem o couro cabeludo que às vezes fica cheio de frizz, assim, também. Então, produto de cabelo, daí tem que fazer uma hidratação maior, mas eu tenho alguns produtos da Lola que eu até gosto, assim, até ultimamente eu não usei. Eu tô usando uma máscara da L'Oréal que eu ganhei, que, na verdade, assim, ó, vou ser bem sincera pra vocês, eu não comprava muito essas máscaras. Na verdade, eu nem comprei ainda. Essas que são mais caras, sabe? Tem umas máscaras, assim, L'Oréal, uso profissional. Eu sempre gostei muito de comprar máscara Pantene e Elseve no mercado, que é super acessível, né? 20 e poucos reais, mais ou menos, assim, aquelas máscaras de tratamento. E aí agora eu ganhei da Beleza na Web, acho que foi Beleza na Web, que como eu tenho parceria, às vezes eles mandam uma caixa com alguns produtos pra gente experimentar e trazer aqui pra vocês. E aí eu achei bem legal, assim, a hidratação que o produto da L'Oréal deu no meu cabelo, sabe? Mas realmente, assim, ó, eu penso 2 vezes antes de pagar um pouquinho mais pra essas máscaras, assim, caras. Eu sou bem econômica, tá? E por isso que eu gosto de trazer produtos bem acessíveis aqui pra vocês também. Luzia, queda de cabelo, quer saber mais também? Eu vou fazer um vídeo bem específico, assim, pra queda de cabelo e trazer bastante coisa legal aqui pra vocês. Eu tenho vários aqui, vários tônicos, assim, mas eu quero trazer um vídeo, assim, bem legal pra vocês. Sabe, Luzia, que eu comprei pra experimentar?
o tônico da Carol Kiyoko, que é uma youtuber aqui também, e ela tem a linha de tônicos e até chegou hoje. Eu quero experimentar porque eu tive uma queda de cabelo um pouquinho mais forte, porque eu fiz uma rinoplastia. Pra quem é novo aqui no canal, eu fiz uma rinoplastia em outubro do ano passado. Aí normalmente depois de 3 meses acaba acontecendo a queda de cabelo. Sabe quando tu lava o cabelo e sai aquele chumaço? Daí começou a acontecer isso. E aí eu tava usando o sérum da Principia, mas aí eu gosto de experimentar outras coisas também, e também trazer aqui pra vocês. Aí eu compro o shampoo, daí eu comprei o shampoo, um da Natura agora, que saiu agora, lançamento, e eu gravei uma resenha aqui explicando como é que funciona aqui pra vocês também. E aí eu quis experimentar esse da Carol Kiyoko, porque ele tem o óleo de alecrim, que é muito bom, é outra coisa que eu gosto de usar bastante. E tem mais uns óleos ali. Chegou hoje, assim, eu não olhei muito bem ainda, mas eu quero experimentar porque eu gosto de experimentar várias coisas. E aí, quando começa a cair, eu tenho um pouquinho mais de queda de cabelo, eu tenho aqui, acaba ficando umas entradinhas, sabe? E eu notei que agora tá melhorando bastante. E o que eu tava usando era o da Principia. Que como é que eu fazia, assim, eu pegava aquela cânula e botava bastante aqui, ó, de noite, assim. Tava fazendo isso por 1 mês e cresceu bastante cabelo. E fazendo a massagem todo dia. Aí, só que o problema é que às vezes o cabelo ele fica um pouquinho mais oleoso no outro dia. Aí tem que lavar quase todo dia, né? Eu gosto de lavar dia sim, dia não. Mas, oi Bruna! Bruna tem bastante queda de cabelo. Bruna, daí eu tava usando esse da Principia e me ajudou muito. Eu tô cheia aqui de cabelinho novo, sabe? Aqui assim dá pra ver. Aqui também, ó. Tem vários cabelinhos novos, até tô com uns cabelos brancos, tem que dar uma pintada no meu cabelo. Mas aí me ajudou bastante. Esse da Principia, ele tem o Baicapil. E o Baicapil é um ativo que tem também nesse sérum que o Boticário lançou agora, não sei se vocês viram. Quando eu vi, eu vi na vitrine ali do Boticário, a gente foi aqui no shopping, e aí eu vi ali sérum de crescimento capilar com o Baicapil. Eu pensei, eu tenho em casa já que tem Baicapil, que é o da Principia, então eu nem vou comprar, né, porque às vezes eu gosto de comprar, usar e trazer a resenha aqui pra vocês, mas como eu já tenho Baicapil, já tenho em casa, daí eu já acabei não comprando. Mas eles também lançaram essa linha de produtos pra queda. O que aconteceu? Com o Covid, todo mundo teve queda de cabelo, quase todo mundo, né? Covid, dengue, essas coisas, elas acabam causando queda de cabelo, dá um baque muito forte, assim, no nosso corpo. Principalmente quem fica com sequelas, tosse um pouco mais tempo, então dá aquele baque. E ano passado, eu tive Covid também, e aí foi outra causa da minha queda de cabelo. E outra também, eu faço alisamento, né? Então é uma coisa que eu quero parar de fazer, porque isso também acaba causando a queda. O meu cabelo, ele é ondulado, ele não chega a ser cacheado e o que acontece? Eu vou fazer um alisamento porque vai ficar mais prático pro dia a dia, é só passar um secadorzinho, já tá seco, já tá pronto. Agora eu quero ver se eu hidrato. Sabe, na correria, eu não tinha tempo de hidratar meu cabelo, assim. Meu cabelo, ele acabava realmente ficando, só amarrava e deu. Sabe, o rosto sim, sempre passei, né, a gente sempre cuida, mas o cabelo, às vezes a gente dá uma relaxadinha um pouco maior, né? E aí acabava que eu fazia os alisamentos e ficava lindo, brilhoso, sedoso, só que ele fica, né, estaqueado, né? Liso, assim, parece, né? Aí agora eu quero ver se eu não faço mais alisamento. E vocês vão ver no vlog, até aparece porque eu prendi ele um pouco assim, e aqui tá bem cacheado, aqui assim. Aí vocês vão ver que é mais ou menos uma transição capilar isso. A Bruna tá usando Pielos pra oleosidade. É bem bom esse, é um shampoo, né, Bruna? Bem legal. A Ângela tá dizendo que viu o lançamento da Simple Organic do ácido poliglutâmico, que tá louca pra testar. Ângela, tu viu que ele tu falou que tem rosácea, né? Que ele é pra rosácea também. Eu posso fazer um vídeo pra vocês explicando direitinho, assim, sobre esse ácido. Eu vi que eles lançaram, eu acompanho, assim, os produtos da Simple. Eu comprei uma solução GABA deles e no fim eu acabei não usando. Olha só, eu ia trazer pra vocês, acabei não usando ainda porque vai chegando, às vezes chega essas caixas que eu falei pra vocês também, Beleza na Web. Eu tenho parceria com a Época Cosméticos também, então eles também mandam caixa de produtos pra gente experimentar. E acabou ficando esse GABA ali também, mas eu posso explicar pra vocês sobre, fazer um vídeo específico mostrando assim pra que tudo... Mas eu achei, parece ser bem interessante, Angela, esse produto, e eles têm produtos muito bons, né?
A Marli tá quer saber sobre os produtos da Carol. Assiste os vídeos dela e também gosta bastante da resenha de cabelos. Eu também assisto, eu sou inscrita no canal dela também. E assim, ela também, ela tem muito conhecimento assim em relação a cabelos, né? Então ela é tricologista e ela fez essa linha capilar assim já pensando mesmo nos ativos que realmente funcionam. Por isso que eu quis comprar pra experimentar, porque ele também ajuda no crescimento. E aí, vamos ver, eu quero usar ele, mas eu acredito ser ótimo. Gosto de protetor da Neutrogena com cor, a Elaine. Oi, Elaine. Eu também gosto. Eu tenho bastante protetores com cor. Eu tenho o Alta Cobertura que a L'Oréal lançou e tenho também esse protetor da Neutrogena com cor, que ele é ótimo, né? Ele não deixa a pele oleosa. Sabe que eu sempre gostei, assim, de passar, nem que fosse um protetor solar e um BB Cream por cima, porque dá uma uniformizada, assim, fica mais bonito, né? Daí passa um blush, dá uma outra cara, assim, né? Eu gosto de passar também. E o da Neutrogena foi um protetor com cor que eu achei ótimo. E também ele tá sempre na promoção, não sei se vocês acompanham assim os sites, mas ele tem valores muito bons. A Ana Santos tá dizendo que ainda bem que o da Neutrogena pra pele oleosa tá atendendo muito bem a minha pele. Não vi ninguém reclamando assim desse protetor da Neutrogena. Tem outros que eu faço resenha que muita gente fala assim, pra mim não deu certo, mas aquele ali da Neutrogena parece que ele se adapta bem a todas as peles, né? E a Ana também falou que comprou o gel da Principia. Ana, tu vai ver que esse gel ele vai te durar 1 ano quase. Ele é grande, ele rende muito, esse gel de limpeza da Principia, que tem o ácido salicílico. E eu tenho o meu ali, eu uso e não se acaba nunca. Mas isso é bom, né? Daí a gente economiza já também. E ele é muito bom para controle da oleosidade. O ácido salicílico, ele consegue entrar um pouquinho, ele não é agressivo, assim, mas ele consegue dissolver a oleosidade dos nossos poros. Isso vai diminuir o aspecto do poro dilatado. Também vai diminuir a incidência de acne, de cravos, consequentemente, né? Limpando mais profundamente, assim. Eu gosto bastante de gel de limpeza com ácido salicílico. E aquele ali, ele não resseca a pele. Ele tem uma quantidade legal de glicerina. Que daí a glicerina hidrata a nossa pele. Ângela, isso, o poliglutâmico que a gente tava, ele diminui o vermelhidão, ele é para peles com rosáceas, bem interessante. Eles trazem, assim, são bem inovadores, né? A Simple Organic, eu acho bem legal os produtos deles também. Não testou, a Marli tá dizendo que... Marli, não testou o GABA. Eu não testei, eu acho que eu passei uma vez, assim, antes da maquiagem, ele pode ser usado antes da maquiagem, né? Ele é para peles maduras e aí de noite também. Daí eu acabei não usando porque eu tô usando ainda, na verdade, o Granactive. E o Granactive, ele dá um viço, assim, pra pele, ele dá uma firmeza. Eu adorei, sabe, o Granactive. Então, eu uso muito a niacinamida, o ácido hialurônico e o Granactive. Eu tô usando bastante, assim, porque eu tô gostando muito do resultado. Pra quem não conhece, o Granactive, ele tem os mesmos efeitos do retinol. E o retinol, ele faz o quê? Ele estimula a produção de colágeno, melhora a luminosidade da pele, clareia manchas. E o Granactive, ele é da família do retinol, só que sem efeitos colaterais, que às vezes... Não é que o retinol tem efeito colateral. Às vezes ele pode sensibilizar algumas peles, que daí o Granactive não sensibiliza. Só que o Granactive é um pouco mais caro, né? E aí o retinol, ele acaba sendo uma opção. A Luzia tá dizendo que disseram pra ela que o chá da folha da goiabeira pra lavar o cabelo é bom. Luzia, eu fiz um vídeo aqui no canal, faz até, acho que foi semana passada ou retrasado, agora não lembro, falando do chá da folha da goiabeira. Tem vários estudos que demonstram que ele realmente funciona pra queda de cabelo. Aí tu pode fazer um chá dessas folhas da goiabeira, guardar na geladeira assim por 1 semana e ir aplicando todo dia de noite. Passa assim só no couro cabeludo, massageia. Ele ajuda bastante também na queda de cabelo e ajuda também a não crescer os cabelos brancos, ajuda a dar uma tonalidade no cabelo porque ele tem a quercetina, tá? Que é uma substância, um flavonoide, né? A gente chama de flavonoide, é uma substância antioxidante, bem legal. Então ajuda bastante. Realmente, quem te falou que o chá da folha da goiabeira é bom, assim, é bom pra queda de cabelo, realmente estava certo, é bem bom mesmo e é cientificamente comprovado, né? Eu gosto sempre de trazer essa comprovação, assim, pra vocês.
Ana tá dizendo que acredita que com o gel vai ficar melhor ainda. Sim, a limpeza da pele é uma parte bem importante do skincare. E aí muitas vezes a gente acaba usando qualquer sabonete líquido. Um sabonete líquido que não é indicado para o nosso tipo de pele, mas o cuidado, o skincare, ele começa ali com o gel de limpeza. Que ele não seja agressivo, que não resseque a pele. Então, na verdade, essa etapa de limpar o rosto, ela vai determinar muita coisa do skincare, né? Se eu usar um sabonete líquido que vai ressecar muito a minha pele, eu tenho que caprichar muito na hidratação. Então, e se a minha pele não ficar hidratada, pode ser que ela vai responder com oleosidade, né? Que ela vai responder e vai acabar causando mais acne, mais espinha. Então, o gel de limpeza é o primeiro passo e um passo bem importante. Tu vai gostar bastante, assim, ele é muito bom, esse gel de limpeza de ácido salicílico. A Má tá dizendo que não se adaptou com o protetor solar da La Roche. Tá usando a Avene e também não tá gostando. Queriam que ficasse sequinho. Má, então, assim, eu sempre recomendo esse da Neutrogena, que tem cor. É o Sunfresh Derm Care. Ele tem o rótulozinho dele é verde claro, para pele oleosa. É muito bom. O que acontece? La Roche é uma marca, assim, que não que não foi feita para pele brasileira, só que a nossa pele é um pouquinho diferente, nossa pele é um pouco mais oleosa, e aí a La Roche acaba ficando em muitas peles um pouco mais pesado, sabe? Depende também, claro, o que tu usa, mas se tu tem a pele oleosa, aí é interessante usar um sérum que ajude nesse controle da oleosidade, sabe? Que nem eu falei, assim, não só esperar pelo protetor solar, isso é bem interessante, assim. A Bruna tá me dando parabéns pelo primeiro ano. Muito obrigada, Bruna. Muito obrigada mesmo. Aqui é a nossa terceira live hoje. Eu não sei se vocês participaram das outras lives, mas que nem eu falei pra vocês, eu quis trazer, assim, coisas bem diferentes aqui pro canal. Não só trazer conteúdos ali, sentada ali no estúdio, sabe? Sempre a mesma coisa. Eu quis trazer coisas diferentes. Então a live foi uma maneira da gente estar mais perto, né? Eu encontrei como uma saída, assim, pra gente poder conversar um pouco mais. Uma coisa que eu sempre fiz foi responder, dar atenção nos comentários de vocês. Então, quando sai o vídeo, eu tô sempre ali já respondendo, porque às vezes depois eu não tenho tempo, assim, de responder. Mas é uma atenção, assim, que eu gosto de ter, assim, com vocês. E aí, o que aconteceu? Nesse primeiro ano, então, eu procurei fazer várias coisas, já inovando, assim, já fazendo live também, né? Bem legal mesmo. E outra coisa também, eu tô trazendo alguns vlogs, tá? Não sei se vocês gostam de acompanhar o dia a dia. Então eu fiz um vlog na praia, fiz também, deixa eu pensar. Fiz mais um vlog aqui falando das minhas metas para esse ano de 2023, que é exercício físico, tomar bastante água, assim, pra inspirar um pouquinho vocês. E aí, como eu fui ali pra Gramado, que nem eu falei no início da live, pra quem chegou agora, aí eu já gravei esse vlog, mas sempre mostrando pra vocês, assim, sem esquecer, claro, né, do principal do canal aqui, que é trazer o skincare pra vocês. Então, mostrar um pouquinho mais do skincare e também eu vou numa farmácia, normalmente já falo sobre alguns produtos pra vocês. Daí eu cheguei numa farmácia lá em Gramado, era na São João. Aí eu perguntei pra farmacêutica, eu posso filmar alguns produtos aqui, tu não te importa? Daí ela disse, não, pode filmar. Aí eu já olhei com vocês ali, vocês vão ver no vlog o Nupio, que é o tônico da Nupio, a gente dá uma olhadinha ali na formulação, o Cicaplast de lábios também. E eu fui numa outra loja também e tinha uns sabonetes lindos, assim, caríssimos, né? Mas só pra gente dar uma olhadinha. Lindos, assim, embalagens lindas, enormes os sabonetes. Eu até esqueci a marca agora. Mas aí eu mostro ali umas imagens também pra vocês. E aí, né, onde eu quero chegar com tudo isso? Aí que eu quis trazer, assim, vários vídeos, vários formatos, assim, pra vocês não ficarem entediados ou enjoados de olhar um vídeo, daqui a pouco vocês olham um atrás do outro. É bom ter sempre uma coisa diferente. Eu, pelo menos, sou bem dinâmica e eu gosto, assim, de procurar fazer coisas diferentes, sabe? Que também não vai entediar vocês, que vocês vão ter sempre novidades aqui. Então eu sou assim, por isso que os meus vídeos, se vocês vão ver ali, sempre tem uma coisa diferente. Eu sou bem criativa, sabe? Então eu uso muito a minha criatividade pra trazer isso pra vocês de formas diferentes. O que vocês estão falando aqui? A Maria Cristina Campos disse que assistiu os vlogs. Ai, muito obrigada, Maria. Então, é legal, assim, porque
a gente vê um pouquinho do dia a dia do outro. Eu assisto vlogs também, né? Que nem eu falei pra vocês, eu uso muito essa plataforma YouTube, então eu assisto vlogs, eu gosto de ver, assim, a gente gosta, né, de ver acompanhar o que as outras pessoas fazem, ou como é que é o skincare das outras pessoas, ou enfim. Então, eu quis trazer um pouco também aqui pro canal pra vocês. E aí eu vou, claro, né, o primeiro vlog, como é que eu fiz? Esse que eu fiz ali na praia, por exemplo, eu não falei muito já, eu só mostrei cenas. E aí agora, esse de Gramado, o que eu procurei fazer? Eu procurei ir falando, assim, sabe que falar na rua com uma câmera não é assim aquela coisa mais, né? Daí passavam umas pessoas, daí eu esperava um pouquinho pra continuar falando e explicando pra vocês as coisas. Então, aos poucos a gente vai aperfeiçoando mais os vídeos, né? Thaís, boa noite, Thaís, tudo bom? Os melhores vídeos com explicações maravilhosas. Ai, muito obrigada. A opinião de vocês, assim, é muito importante. Boa noite, Patrícia, linda, linda é tu, linda são vocês. Vocês são uns amores, assim, eu agradeço todo o carinho que vocês têm aqui comigo. A Marli disse que gosta de vídeo, gosta de vlog, de todos os formatos. Legal, Marli, muito obrigada. Então, vocês podem ir deixando também sugestões. Eu fiz aquele react do vídeo da coreana e meio que, como é que a gente diz assim, flopou. Vocês não gostaram tanto, mas claro, é uma coisa bem diferente. Eu vou testando, né? Se vocês não gostam também, isso é importante pra mim. E aí eu também não vou trazer de novo, né? Por exemplo, que nem nesse vídeo que eu fiz a reação ali do skincare, falei algumas coisas sobre o skincare da coreana. O que acontece? Ficou mais ela no vídeo e eu não falei tanto, né? Isso já é um formato bem diferente, que muitas vezes não funciona. Mas eu vou sempre trazendo o que vocês gostam. A Neise assiste tudo. Não respondeu minhas perguntas. Ah, eu não respondi, Neise. Depende. A Neise tá dizendo que eu não respondi as perguntas. Depende, se passou muito tempo, eu tenho que voltar, porque a Cookie quer participar da live. Aí se passou muito tempo assim, Cookie. Se passou muito tempo, eu acabo não respondendo depois, porque daí surge o vídeo novo e aí tem várias outras perguntas e como daí surgem muitas perguntas, às vezes eu não respondo. Mas Neise, eu vou dar uma olhadinha, tá? Pode deixar. Eu até vou anotar aqui pra não esquecer. Que mais aqui? Patrícia ama canal. Ai, muito obrigada, Patrícia. Thaís faz um vídeo com rotina de skincare dia e noite pra pele madura usando apenas... Thaís, sim, eu anotei isso que tu tinha me pedido no outro vídeo, né? Eu quero fazer uma rotina de skincare apenas com sérums. Então até eu já fiz um print do teu comentário ali pra não esquecer e colocar no vídeo também. Porque eu sei que muita gente, e muitas vezes eu sou assim também, gosta de passar um produto no rosto que ele fique bem leve, que a gente não sinta tanto que tá ali no rosto. Sabe que às vezes eu passo um creme e eu tenho enxaquecas, assim, muitas vezes. Eu faço coisas pra controlar, às vezes eu procuro não tomar leite, enfim, algumas questões assim que me dá dor de cabeça. Mas às vezes eu passo um sérum que tem um cheiro e aí eu já tenho que ir lá lavar o rosto, sabe? Isso me incomoda muito. Então tem muitas questões pessoais, assim, às vezes um creme também. Eu até separei uns cremes aqui pra falar pra vocês. Às vezes eu gosto muito das fórmulas desses cremes da Nivea aqui, só que às vezes eles são muito fortes o cheiro. Dependendo do dia, da minha dor de cabeça, assim, eu não consigo usar, sabe? Então esses dias eu até passei, era um sérum até da Principia, de vitamina C. Eles têm de duas formas, né? Tem o pó, que eu gosto bastante, que eu diluo com o ácido hialurônico, mas tem a vitamina C já em sérum, prontinha. E aí eu passei esses dias, eu tava com uma leve dorzinha de cabeça, eu tive que lavar, assim, porque eles não têm cheiro. Só que é um derivado da vitamina C que tinha cheiro, sabe? Isso me incomodou assim que eu tive que lavar o rosto, então... E é assim com sérum ou creme, né? Então, como a Thaís tá pedindo ali um skincare dia e noite, pele madura apenas sérum, eu vou fazer pra vocês, pode deixar. Inclusive agora também eu tô usando mais um sérum à noite, que é o Granactive, mas eu tenho várias sugestões pra dar pra vocês, bem importantes e bem essenciais assim pra pele madura, pra melhorar a firmeza da pele e melhorar as linhas de expressão também. A Josefa tá dizendo que depois do Covid praticamente ficou sem cabelo. Nossa, ai, que coisa horrível isso, né? Tu sabe que ano passado eu peguei Covid, acho que
não sei se 2 ou 3 vezes, agora não me lembro. Como eu também trabalhava trabalhando na área da saúde, atendendo pessoas, então tu tá muito ali suscetível, né, ao vírus e acaba que daqui a pouco desenvolve, né? E aí eu tive bastante queda de cabelo e ano passado eu tive Covid e tosse, eu fiquei com tosse por muito tempo. Uma questão porque era inverno e eu não tava fazendo nenhum exercício, eu tava sedentária, né? E esse ano é uma coisa que eu quero fazer exercícios o ano inteiro, caminhada, academia, me puxar assim pra melhorar a imunidade. E aí o que acontece? Vem Covid e aí acaba ocasionando a queda de cabelo. Isso é horrível, porque o corpo, o sistema imunológico, ele tá batalhando ali pra controlar o vírus, né? Lutando contra o vírus. E o último lugar que o corpo se preocupa né, infelizmente assim, né, mas é que, claro, em relação à fisiologia, né, é com o couro cabeludo. Então acaba causando a queda de cabelo. É o último lugar que ele vai mandar nutrientes, então é complicado. E, querendo ou não, o cabelo, ele é super importante para nossa autoestima, né? É super importante. Aí o que é interessante é usar esses tônicos capilares que tem cafeína, por exemplo, ou que tem outros ativos assim que vão ajudar no crescimento e vão controlar a queda. Mais importante é o tônico, ele é mais importante que o shampoo. O shampoo, ele faz o efeito sim, como eu já falei nos meus vídeos, né, os anti-queda, só que o tônico, ele vai ficar no cabelo agindo por muito tempo, e isso é legal. Só que tem que ver bem certinho, né, o que tá ocasionando a queda. Pode ser por muitos motivos, até estresse de repente, então tem que ver bem certinho, sabe? A Josielma tá dizendo que adora os meus vídeos, muito obrigada. Sempre que vou comprar um creme, vejo antes. Ah, legal. Muito obrigada pela confiança. A Mariana. Oi, Mariana, tudo bom? Não tá atrasada, deixa eu ver. Ah, nós começamos às 8, já é 9h12. Nossa, nem vi a hora, gente. 39. Tem que ver se a minha câmera não tá esquentando aqui, mas acho que não. Ela parece que tá acabando a bateria. Os produtos da Renil, Samira, que a Samira tá perguntando o que eu acho. Eu acho eles bem bons. Claro, assim, não tem concentração. Eu só tenho que ver certinho o grau, se é grau 1, grau 2, eu tenho que dar uma olhada. Eu nunca fui muito a fundo, assim, mas já usei eles como hidratantes muitos anos atrás e eu achava bem bom. Só que eu tenho que dar uma pesquisada agora, como é que eles estão, assim, em relação a se eles são grau 1, grau 2, eu teria que me aprofundar um pouquinho mais. Não são, sinceramente, assim, não são os produtos que eu compro, os da Avon, tá? Mas não, agora eu teria que dar uma boa pesquisada, assim. Eu opto entre Avon e Natura, sempre opto pela Natura, assim, a minha preferência, né? Eu gosto mais. Uma porque eles usam ativos que são naturais, de extratos, né? Eles têm uma preocupação, assim, florestal, bem interessante. E aí eu gosto também, não só dos produtos, eu vejo muito o que a empresa traz, né? Também as promessas que as empresas fazem, isso é muito importante, se não são aquelas promessas milagrosas, então tem muita coisa envolvida. Mas em relação à Renil, produtos da Avon, faz tempo que eu não uso mesmo, tá? Mais por uma preferência pessoal, mas aí a gente tem que analisar bem certinho a questão ali dos ativos, mas eu posso ver certinho pra vocês. Mariana tá me dando parabéns pelo primeiro ano no canal. Muito obrigada, Mariana. Vitamina C, a Thaís tá dizendo que dá reação alérgica no rosto. A vitamina C eu gosto bastante, só que é difícil, assim, muitas peles não se adaptam à vitamina C. É um pouco mais complicado, então teria que usar outros ativos mesmo. O bom, Thaís, é que a gente tem muita coisa hoje, né, no mercado. E como a vitamina C é iluminadora, por isso que eu gosto bastante dela, mas tem outras coisas. Ela estimula o colágeno e é uma substância que dá uma iluminada na pele. Mas tem outras coisas, o retinol, por exemplo. Só o retinol a gente tem que ver direitinho também se não vai ter reação. Mas é um ativo que aumenta a renovação celular, então dá uma ótima renovada na pele, é bem legal. E aumenta a síntese de colágeno. Então é bem interessante. Só tem que usar, começar a usar bem, né, lentamente, assim, usar poucos dias na semana e vendo como é que a pele vai se adaptando. A Gilmara tá dizendo que queria saber se passar o sérum de ácido retinóico. Gilmara, tu tem dúvida sobre como usar o ácido retinóico? Eu tenho na verdade, assim, ó, o retinol. Eu tenho um vídeo sobre, porque o ácido retinóico, ele é vendido com prescrição médica, tá? Só com acompanhamento médico. O retinol
É um derivado que tem efeitos ótimos na pele, é enquadrado então como cosmético. Por exemplo, eu tenho essa amostra aqui ó, do Boticário pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver aqui. Não vai dar pra ver, eu acho. Esse aqui é o retinol 0,1% gel creme redutor de rugas do Boticário. Eu tenho um vídeo sobre ele, é só procurar aqui no canal. Retinol, Boticário, bota meu nome, assim de repente tu encontra. É um ativo que é interessante porque ele pode ser vendido como um cosmético, normalmente ele é grau 2, então ele vai aumentar a síntese de colágeno, vai renovar a pele, é um ativo bem interessante, tem várias propriedades para pele madura, então previne linhas de expressão também, né, o envelhecimento precoce. E é uma alternativa ao ácido retinóico, que é uma substância que só pode ser vendida com acompanhamento médico, né? Só pode ser usada com acompanhamento médico. Mas dá uma olhadinha, Gilmara, no retinol, né? Dá uma pesquisadinha. Ou no Granactive, que é uma alternativa ao retinol. Ah, eu não sei se eu tô conseguindo ler todas as mensagens de vocês. Você não tá passando. Viviane, oi! Obrigada, a Viviane tá me dando parabéns pelo ano de canal. Muito obrigada, adoro os meus vídeos. Viviane, há muito tempo, né, a gente conversa aqui pelos comentários. Muito obrigada por me acompanhar. A Viviane tá aqui bastante tempo aqui no canal também. Vários de vocês, né, estão aqui, mas eu lembro também da Viviane de responder algumas dúvidas. Então, a Ana tá dizendo que é a primeira live, mas não perde mais nenhuma. Ai, muito obrigada, Ana. Muito obrigada pelo carinho de vocês, tá? A gente já pode encerrar, olha só quanto... Agora já são 9h17. Vocês já jantaram? Vocês jantaram já antes da live? E olha só, eu queria perguntar pra vocês, que dia fica legal pra vocês assistirem as lives quando eu fizer live aqui? E horário também, vocês podem deixar nos comentários depois, tá? Porque quanto mais pessoas puderem participar, né, que fique bom pra mais pessoas, melhor. Eu ia fazer às 7 horas um dia e daí muitas pessoas me falaram, 7 da noite, né, que não ficava bom porque ficava muito perto do horário que tava chegando em casa, daí eu comecei a fazer então às 8 horas. Aí só se ficar bom pra vocês, daí vocês podem ir deixando os comentários, que os comentários de vocês, né, são muito importantes pra mim, tá? Elaine, você tem vídeos da marca da Princípio? Eu queria saber mais sobre a marca. Elaine, sim, tem vários, tem uma playlist ali onde eu falo de vários produtos. Tem sim, é uma marca que eu gosto de indicar, é uma parceira aqui do canal, eu tenho cupom de desconto, porque eu já usava antes de fazer o canal. Aí, o que aconteceu? Daí, como eu tinha os produtos, eu pensei, vou trazer as resenhas aqui pra vocês. E como eu tinha, né? E aí eu fiz o cupom de desconto também por ser uma marca que eu gosto de usar. E ali fala todas as concentrações também, é interessante, porque eu consigo fazer também uma estimativa de, né, o que vai ser bom pra pele, o que não vai. Quando a gente tem a substância ali com a concentração, fica mais fácil. Por quê? Muitas vezes a gente compra um creme, vou só dar um exemplo desse aqui que eu peguei aqui, que eu tinha pra mostrar pra vocês, o Nivea Facial, que eu tenho vídeo aqui no canal. Aqui diz que ele é uniformizador, tá? Olha só, clareador, os cremes eles não podem dizer, tá? Aqui na embalagem se diz assim, creme clareador, vocês têm que ver porque perante a Anvisa não pode dizer. Então, creme uniformizador. Só que aqui a gente não tem a quantidade dos ativos. Então, aqui tem uma vitamina C, mas eu não sei quanto. Então, fica um pouco mais difícil de eu para eu estimar, na verdade, o quanto que ele vai clarear, sabe? E aí, os produtos da Princípio, eles falam a concentração ali do lado. E todo mundo que usa adora também, daí, né, então eu indico bastante. E indico também outros produtos também, claro. Mas aí voltando, Elaine, se você procurar ali a playlist da Princípio, tem várias coisas. Daí qualquer coisa deixa um comentário ali que eu posso ajudar também. Daiane, parabéns pelo primeiro aninho. Ai, muito obrigada, Daiane, muito obrigada. Bianca tá dizendo que sábado às 8 da noite. Ó, final de semana, se fica melhor pra vocês também. Isso é bem importante. A Luzia tá dizendo nas segundas e quintas às 8 da noite, tá? Então, eu posso, sabe fazer o quê? Colocar ele na comunidade. Vocês acessam a guia comunidade do YouTube, ali do meu canal, e ali eu posso fazer uma votação também, pra ver o que horário fica melhor pra vocês, tá? Daí a gente pode ir vendo o que fica melhor pra todo mundo. Então eu já vou encerrando aqui a nossa live de hoje. Eu agradeço a cada um de vocês, tá? A cada um que tirou um tempinho hoje, nessa quinta-feira, né? Um tempinho pra ficar aqui comigo, pra gente conversar um pouco, trocar uma ideia aqui nos comentários. Eu agradeço muito
vocês terem tirado esse tempo para estar aqui comigo. Então, muito obrigada e muito obrigada também por acompanharem meu trabalho aqui no YouTube, né? Por esse 1 ano de canal. Muito obrigada mesmo, tá? Sem vocês, né? Esse canal nada seria, se não fosse vocês aqui para assistir os meus vídeos. Vocês são, né, a principal parte aqui do canal. Grande beijo, Ângela, grande beijo para todos vocês. Muito obrigada, tenham uma boa noite. E aí o nosso próximo vídeo, então, vai ser o vlog de Gramado, tá? Vai ser sábado daí. E ali vai ter skincare, vou falar um pouquinho de produtos pra vocês, mas aí vocês podem ficar também um pouquinho mais pertinho, ver o dia a dia, né? E aos poucos eu vou colocando mais vlogs aqui também. Luzia, ai que pena. Viviane, abraço, Viviane, muito obrigada por tudo. Thaís, muito obrigada também por ser membro. A Terezinha também. Terezinha, muito obrigada por serem membros aqui do canal. Luzia, muito obrigada. A Marilene acabou de chegar. Marilene, vai ficar gravada aqui, daí tu pode assistir, tá? A gente falou sobre várias coisas, assim. E no início ali eu mostrei também um pouco dos meus vídeos, o que mais bombou, né? Os vídeos que mais tiveram sucesso, assim. A gente falou de tudo um pouco, né? A gente falou hoje de tudo um pouquinho, tiramos dúvidas também. Gilmara, Luzia, Bianca, gente, até a próxima, então. Eu aviso vocês aqui quando a gente tiver live de novo, então. A gente vai encontrar um horário que seja bom, assim, pra todo mundo, né? Ou pra maioria. Então tá, gente, boa noite, beijos, muito obrigada, então. E até a próxima. Tchau!